Bom, boa tarde. Primeiro, para quem está pensando por que esses vídeos estavam passando, é bom sempre lembrar, né? Tudo que a academia faz depende da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, e os nossos patrocinadores são a Unimed, o Instituto Unimed e a CEMIG. A quem nós sempre agradecemos, senão nós temos de fechar as portas. Bom, nós vamos dar prosseguimento a esse colóquio, né? Agora à tarde nós temos a primeira fala da professora Guiomar de Gramont. Venha, Guiomar. Guiomar é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela foi a curadora da exposição, na concepção e nessa relação da Clarice com a Marguerite Duras e a Nathalie Sarraute. Guiomar é ficcionista também, tem romances e realiza uma série de coisas em Ouro Preto, né? O Fórum das Letras, que também está apoiando esse evento, já tem quantos anos? 18. 18 anos, então está fazendo 18, a maioridade agora. Isso. Nós vamos ter também a apresentação da Joelma Santana Siqueira. Joelma, por favor, também. A Joelma é professora da Universidade Federal de Viçosa. Tem um livro sobre Clarice Lispector, né? Figurar a Sensação, o espaço na pintura e na narrativa moderna de Clarice Lispector, e trabalha principalmente nesses estudos interartes, né? A relação literatura, arte, literatura imprensa. Então, eu passo a palavra primeiro a Guiomar, que vai falar sobre Clarice e a França. Depois, em seguida, vou passar para Joelma, né? A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. Então, Guiomar, as duas, tá? Eu queria dizer que nós ficamos muito alegres com a presença de vocês aqui. E agora o show de vocês. Bom, antes de começar a falar, né, não sei se eu deveria falar isso no início ou no final, mas antes de começar, eu queria agradecer demais a acolhida da Academia Mineira de Letras a esse projeto, né, La Maison de Clarice, a exposição que está lá no Palacete Borges da Costa, que eu espero que vocês todos, se não conhecer ainda, venham a conhecer, porque está muito incrível. Foi assim, essa exposição ela veio do Rio, depois foi a Volta Redonda, Brasília, e aí agora está aqui, né, na Academia Mineira de Letras. Foi promovida pela Embaixada da França, né, Consulado da França, mas aqui é que eu acho que ela encontrou o seu lugar, assim. Está muito especial essa montagem na casa, né, numa casa mineira, né, muito especial, e graças, sobretudo, a Inês Rabelo, né, que é também das artes visuais, então teve realmente um novo design, assim, a exposição tem o toque da Inês, assim, o toque delicado e estético da Inês em todos os espaços, né? E a equipe dela, que é incrível, né? Todo mundo também muito disponível, muito acolhedor, e com esses cuidados, assim, de buscar propiciar acessibilidade o tempo todo, né? A gente teve treinamentos antes para isso, de que eu participei também, com muita alegria, né? Então, agradeço a academia na pessoa do Jacinto Lins Brandão, que é o seu presidente, e que
foi meu professor e esteve em todas as minhas bancas até hoje, sabe? Né? Não é? Eu espero que não lá no céu, assim, Jacinta, né? Não tenha uma para entrar, assim. Né? Mas se tiver, ele vai estar lá, me esperando. Né, e também a Inês, né, que fez todo esse trabalho. Então, vou ler o meu texto agora para vocês, mas vou tentar fazer uma leitura entremeada de comentários para não ficar chato. Né? Na verdade, ele é uma espécie assim de sistematização, né, das minhas pesquisas para fazer exposição, tá? Então, ele é uma introdução à exposição, né? Ou quem já viu, ele seria seria assim ele não tem nada aqui que não esteja na exposição, mas está de uma forma mais orgânica, né, mais estruturada. Então, vai dar para ter uma ideia melhor, eu creio, do que está exposto lá. Né? Então, vamos lá. Numa madrugada de outubro de 1977, está ok aqui o microfone? Está ok? Tá. Numa madrugada de outubro de 1977, no táxi a caminho para o hospital, onde foi descoberto o câncer que viria a matá-la, no dia 9 de dezembro, um dia antes de seu aniversário, Clarice brincou. Faz de conta que a gente não está indo para o hospital, que eu não estou doente e que nós estamos indo para Paris. No mundo paralelo em que parecia viver, ela e as amigas Olga Borelli e Cileia Mark estariam rumo a Paris. O motorista do táxi perguntou timidamente: eu também posso ir nessa viagem? Clarice o incluiu na fantasia com simpatia. Claro que pode, e ainda pode levar a namorada. O motorista disse que havia um problema. Ele não tinha dinheiro e sua namorada era uma velhinha de 70 anos. Para a fantasia, porém, não há limites. Clarice logo retrucou. Ela vai também. Faz de conta que você ganhou na loteria esportiva. Ao chegar ao hospital, o preço da corrida era 20 cruzeiros. Clarice lhe deu 200, como conta a fiel amiga Olga Borelli, que a acompanhou em seus últimos anos de vida. Talvez Clarice soubesse que seria a última vez que entraria em um táxi, ou apenas quisesse retribuir o entusiasmo com que o taxista embarcou em seu sonho. De qualquer forma, não foi por acaso que ela escolheu Paris como seu destino naquela última viagem. Ela amava fervorosamente a cidade luz, onde parece ter passado os melhores dias de sua vida. Ela nunca morou em Paris, ela só fez viagens a Paris. Em uma carta para suas irmãs, ela descreve: minhas queridas, apesar de não ter escrito tanto tempo, estou sempre pensando em vocês, minhas queridinhas. Não escrevo porque minha vida aqui tem sido mais movimentada do que é possível. E eu queria escrever muito, mas só poderia superficialmente. Não sei se estou louca por Paris. É difícil dizer. Com a vida assim, parece que sou outra pessoa em Paris. É uma embriaguez que não tem nada de agradável. Tenho visto pessoas demais, falado demais, dito mentiras. Tenho sido muito gentil. Quem está se divertindo é uma mulher que eu não conheço. Uma mulher que eu detesto. Uma mulher que não é a irmã de vocês. É qualquer uma. É por isso que eu não tenho escrito.
Não pensem que Clarice está se divertindo tanto que não tem tempo de escrever. Tempo eu tenho, mas escrever para vocês pediria uma concentração que estou evitando, porque se eu me concentrar uma vez, passo a não querer ver tanta gente e a estragar o programa de Mauri. Aqui, assim, eu ainda não analisei essa carta, né? Ainda quero desenvolver mais esse texto que estou apresentando para vocês, mas eu vejo, né, no texto uma escrita para essa interlocução, que são as irmãs que ficaram e que tinham alguma inveja, talvez, dessas experiências que Clarice estava tendo, né, no exterior, morando no exterior, indo a Paris, etc. Então, ela dizia, não, eu não gosto disso que acontece comigo aqui, né? Mas, na verdade, ela mostra que ela estava fascinada, né? Que era esfuziante aquele contato dela com a cidade, que ela estava, na verdade, completamente fora de si com Paris, né? E né, aquilo tirava ela de si mesma, né? Não era a Clarice, ela mesma não se reconhecia naquele movimento, né? Porque ela vivia uma espécie de concentração no seu pensamento, né? Como alguém disse assim, uma mulher que olha para dentro de si, o olhar de alguém que está olhando para dentro de si, ela tinha o tempo todo. Então, Paris lançava ela para fora desse movimento interior, né? É isso. Eu amo vocês. E Paris é ótimo. E até conheci pessoas ótimas. Conhecemos Santiago Dantas, que é inteligentíssimo. Conheci melhor Augusto Frederico Schmidt e a mulher dele. Almocei hoje com ela. Uma noite dessas, Santiago Dantas nos convidou e ao Schmidt, a mulher, e a filha de Tristão de Ataíde para jantar. Terminamos a noite às 5 da manhã e todos bastante bêbados. A mulher de Schmidt me disse hoje que quando eu bebo, eu pareço um anjo. Minhas queridas, se vocês estivessem comigo, como eu seria feliz, feliz. Vocês estão bem de saúde? Por favor, sejam felizes, pelo amor de Deus. Como eu estou sendo, né? Isso eu acrescentei, isso, como eu estou sendo, eu que acrescentei. Entendam o motivo, porque não lhes escrevi. É porque gosto demais de vocês para escrever apressadamente. Temos ido a teatros ótimos. Hoje, no almoço com Ieda, mulher do poeta, estava sentado junto àquele ator de cinema, Victor François. Ela escreveu de um jeito que ninguém consegue identificar quem era esse ator. Ele é igual à tela. Temos visto muitos bolsistas. Somos amigos de Sesquiate. Um desses bolsistas é o Sesquiate, o escultor brasileiro que ganhou o primeiro prêmio de viagem. Temos estado o dia inteiro com Bluma, de quem gosto muito. Falei muito com ela de vocês. Fomos ouvir Madeleine Gray, né, que era uma cantora, né, da época, né, uma das mais talentosas cantoras francesas. Não sei se ela estava doente, mas ela cantou horrível, a Clarice fala. Vimos Electra, de Eugene O'Neill, uma beleza. Digam a Priscila o seguinte: Mauri falou com o cônsul de novo, outras autoridades? A resposta é não, é impossível. O cônsul respondeu que tudo depende de autorização do Brasil, que no momento em que vier uma autorização, por telegrama ou não, ele dá o visto, não é possível insistir mais, etc. Algum pedido que tinham feito para ela. A família vai bem, com ótimo aspecto. Perguntei 1000 vezes se eles precisam de alguma coisa, de dinheiro, roupa ou comida. Eles responderam que tem tudo isso
e não precisam. Priscila deve fazer tudo no Brasil. Então, era um favor que ela estava fazendo, né? Minhas queridas, recebam meu abraço e me abracem. No dia 4 de fevereiro, volto para Berna. Me escrevam, me escrevam. Clarice, 1000 vezes para vocês. Aí, numa carta para Fernando Sabino, ela também se refere a essa embriaguez que ela, né, que possuía a ela própria em Paris, né? Ela fala assim: estivemos em Paris, andando desde manhã até de noite. Aquela cidade é doida, é maravilhosa. Não consegui absorvê-la, ter uma ideia só. Isso ela escreve para o Fernando Sabino. Nas cartas, ainda para a irmã, né, Tânia Kaufmann, ela expressa o desejo de retornar a Paris, levando essa irmã que ela amava tanto. Tá? E cito 2 trechinhos de outras cartas dela para a Tânia. Imaginei você aqui e fiquei pensando vários minutos. E só nisso tive alegria. A primeira coisa que eu faria era não deixar você em Berna e ir depressa com você a Paris. Todo mundo sabe que ela se aborreceu muito em Berna, né? Que ela chamava Berna de um deserto de sensações, né? Então, Paris era um contraponto difícil para a cidadezinha suíça, né? Esse desejo, aí ela, em outra carta, ela diz, né? Ela vai dizer, né? Vai falar, esse desejo é tão forte, né? Que ele vai aflorar até mesmo num sonho, né? Que ela expressa em outra carta, tá? Vou colocar nas palavras da Clarice. Sonhei que havia um trem Brasil-Paris e que você vinha passar 2 horas comigo. Minha felicidade era tão grande. Eu corria para mostrar algumas coisas a você e protegia você contra todos. Aí, dessa passagem aqui, a gente tirou um dos jogos interativos da exposição, que eu não sei, não lembro se a gente reproduziu aqui, acho que aqui não sei, que tinha um painel, né, que mostrava, né, um desenho de um trem, né, do Brasil para Paris, e a gente pedia para as pessoas desenharem nesse painel, né, como elas imaginavam Paris, né, alguma coisa assim. Né? Isso seria incrível. Já pensou, gente, um trem levando do Brasil para Paris? Um dia isso vai acontecer. Né? A tecnologia está evoluindo tanto. Né? Já tem o Eurostar, que passa debaixo do mar, por que não em cima do céu? Né? Então, a gente pode sonhar com isso um dia. Né? Mas ela teve esse sonho. Falando, né, também do amigo que ela fez lá, né, o Santiago Dantas, né? Ela escreve uma crônica para o Santiago Dantas, que eu adoro, também vou ler para vocês. Né? O Santiago Dantas, não sei se você sabe, né, ele foi jornalista, advogado, professor, político. Né? Ele ficou muito conhecido porque ele foi chanceler e ministro da Fazenda do João Goulart. Né? Mas foi, sobretudo, um amigo muito especial para Clarice. Né? E depois que ele morreu no Rio, né, ele morreu em 6 de setembro de 64, muito jovem, com 53 anos, jovem para nós, né? Já... né? Para minha neta seria velho, né? Mas com 53 anos ele morreu jovem. E Clarice dedicou a ele uma belíssima crônica em que ela conta um episódio muito galante que mostra o charme irresistível que emanava dela nesses dias esfuziantes em Paris. Aí, então, começo a ler a crônica de Clarice. Crônica que se chama Santiago. Conheci Santiago em Paris. Formamos logo um grupo. E não sei por que resolvemos que naquela noite iríamos percorrer os nightclubs de Paris, o que fizemos até o amanhecer.
onde os violinos cantavam finos demais e perto demais de nós, saíamos. Mas acontece que em noite longa bebe-se. E eu não sei beber. Se bebo, ou me dá sono ou choro um pouco. Mas se continuo a beber, começo a ficar brilhante, a dizer coisas. E não sei o que é pior. Nessa noite aconteceram ambas. Que pena que ninguém gravou essa embriaguez de Clarice. Santiago, se era de chorar, não demonstrava. Sua lucidez, na verdade, era um grande controle e não frieza. Quantos mortos já havia em potencial naquele grupo? Schmidt, Bluma, Weiner, Santiago. Ninguém sabia, ou sabíamos, tanto que não suportávamos os finos violinos finos. Havia uma dona de boate que também servia de caixa. Estava com os ombros decotados, ombros bem cheios e bem fortes. Falamos muito de ombros. Os meus ficaram frágeis. Que é que eu bebi? O que me deram. E misturei muito. Até que começou a madrugar e quase amanheceu devagar. Ninguém tinha sono, mas era a hora. Fomos andando. E Santiago descobriu nas esquinas de Paris as primeiras vendedoras de flores. Não posso dizer quantas rosas ele comprou para mim. Sei que eu andava pelas ruas sem poder carregar tantas, e à medida que eu andava, as rosas caíam pelo chão. Se jamais fui bonita, aqui tem um lapsozinho na hora de imprimir, talvez a crônica, não é meu, porque está assim no original, mas eu acho assim, se jamais fui bonita, naquele amanhecer de Paris eu fui muito bonita, né? Ela queria dizer, com rosas caindo de meus braços plenos. E um homem que enfeita uma mulher não tem lucidez fria. Ela se refere ao Santiago Dantas. Ao meio-dia, acordei e mal podia abrir os olhos de tanta ressaca. Acordei o meu então marido, que ela separou do Mauri, né? E pedi que tocasse a campainha, chamando o garçom e encomendando o café mais forte que houvesse. Em breve, o garçom entrava, mas não só com café, com braçadas e braçadas de mais flores. Santiago as tinha mandado, né? Termina a crônica. Então, daí vocês veem como foi esplêndido, né? Essa Paris, com Clarice, assim, como meio Michael Jackson, assim, onde ela pisava, caíam rosas, né? Não é? Então, esplêndido. Clarice já estava doente em junho de 77, quando ela decidiu, inopinadamente, partir para Paris, onde pensava passar um mês com a fiel amiga Olga Borelli. Ela tinha vivido ali esses momentos incríveis com Mauri Gurgel Valente, que agora era seu ex-marido, Santiago Dantas e os casais de amigos, né? Samuel e Bluma Weiner, Augusto Frederico Schmidt e Eda, né? A Teresa Monteiro, que é outra biógrafa da Clarice, né, lembra que pode ter um fato também que ajudou para ela ter essa decisão súbita de ir a Paris, é que foi um momento em que ela finalmente ela viveu um período de alguma tranquilidade, de alguma bonança, porque ela chegou a se internar no final de 76, porque ela estava tomando muitos tranquilizantes, né? Porque ela só conseguia dormir na base de tranquilizantes. E a Mafalda Veríssimo, que era muito amiga dela, né? O Érico Veríssimo e Mafalda eram padrinhos do filho Paulo, da Clarice,
conviveram muito com ela em Washington, quando ela morou em Washington com o marido, né? A Mafalda esteve com ela no hospital e aconselhou a parar de tomar os medicamentos, né? E aí a biógrafa dela, Teresa Monteiro, comenta que essa viagem significava uma espécie de renascimento para a escritora, né? Ir a Paris era renascer para a vida, né? E aí, sendo assim, Clarice e Olga embarcaram para a França no dia 18 de junho de 77. Clarice estava eufórica com a viagem, mas bastou ela pôr os pés em Paris para a euforia ir lentamente fenecendo. Quis voltar assim que ela chegou, né? Conta a Olga, né? Porque esses amigos queridos que antes viviam ali, né, a Bluma Weiner, o Santiago Dantas, que foram muito próximos dela, já não existiam, né? Como ela comentou nessa crônica que ela fez em homenagem ao Santiago. Ela não encontrou mais em Paris a Clarice que ela tinha deixado ali, espirituosa, alegre, falante, como ela foi em raros momentos da sua vida. 5 dias depois, as duas amigas estavam de volta ao Rio, né? Até ontem eu encontrei uma jovem escritora, assim, que é de Ouro Preto, que está morando aqui em Belo Horizonte, e ela me disse uma coisa linda, que é assim, que às vezes ela lê textos antigos, e esses textos antigos que ela já fez são como cartas que ela escreveu para si mesma, que é uma outra Olga, ela se chama Olga, que está ali, né? E aí fiquei pensando nisso hoje de manhã, né, quando estava relendo esse texto para apresentar para vocês. Fiquei pensando nisso, assim, como nós somos muitos, né, ao longo do tempo, e como que a gente está sempre, né, desdobrando esse leque e assistindo um pouco, né, as nossas memórias através dos vestígios que a gente deixa, né? Então, um pouquinho disso que eu vejo, né, nessa Clarice, que está nessa carta para as irmãs, que está na crônica para o Santiago Dantas, né? Então, volto ao texto para concluir. As relações de Clarice com a França, contudo, não se restringiram a essas viagens no período em que o marido era diplomata. Ela foi convidada a almoçar com o escritor e cineasta Alain Robbe-Grillet, quando ele esteve no Rio de Janeiro, em 1969. Em uma entrevista a Antônio Hohlfeld, do Correio do Povo, o jornalista conta que, reconhecendo não ser uma boa crítica, nem mesmo de sua própria obra, Clarice, no entanto, ao citar Robbe-Grillet, refere-se à forma como o escritor a saudou. Ele sauda a Clarice assim: então, você é uma das nossas, o Alain Robbe-Grillet fala com ela. Ele conhecia certamente Perto do Coração Selvagem, que foi publicado em 1954 na França, porque ele acrescentou: na verdade, você começou bem antes de nós, né? Bem antes de nós, você já estava fazendo o Nouveau Roman, né? Em outra entrevista, quando perguntaram por que ela escrevia, Clarice se referiu de novo a esse encontro. Engraçado, eu fiz essa mesma pergunta a Robbe-Grillet quando ele veio ao Brasil. Ele me respondeu: eu escrevo para saber por que eu escrevo. Minha resposta é diferente. Eu escrevo para entender melhor o mundo. Eu acho que escrevendo a gente entende mais um pouquinho do que não escrevendo. É uma lucidez meio nebulosa, porque a gente não tem direito à consciência dela, né? Essa compreensão do mundo que acontece quando, né, no que acontecia com ela quando ela escrevia, né? Autor da obra O Ciúme, Robbe-Grillet é considerado um dos mais
destacados representantes do Nouveau Roman na França, considerado meio papa do Nouveau Roman. Movimento definido por Nathalie Sarraute como uma escola ou grupo de romancistas com características e procuras próprias, porém unidos por uma atitude comum diante das convenções romanescas. A convicção de que, para permanecer viva, a arte do romance exige, como toda arte, uma constante renovação das suas formas e da sua essência. O Nouveau Roman não propõe forma, nem impõe regras, a não ser esta: o romance não deve ser um meio de distração ou de informação, mas uma arte. Então, assim, não ter fórmula é a fórmula do Nouveau Roman, né? É isso. Nessa perspectiva, a Clarice comenta em uma entrevista que não sabe por que o público não a entendia e agora entende, né? Isso quem pergunta para ela é o Júlio Lerner, que fez aquela famosa entrevista que vocês devem conhecer, em que a Clarice está... É a última entrevista dela, da vida dela. Ela responde meio com má vontade ao entrevistador, mas ela já estava doente, né? Ela morreu naquele ano. E ela foi pega, assim... por acaso, ela estava na emissora e aí ela foi pega no corredor, né? Aproveitaram para fazer essa entrevista com ela. E ela não gostava de dar entrevista, né? E aí o Júlio faz essa pergunta para ela. Por que o público não entendia ela antes, ninguém gostava de lê-la, e agora todo mundo quer lê-la, né? Todo mundo a entende e quer lê-la. E aí ele pergunta para ela se foi o público que mudou. Ela fala, acho que não. Acho que foi o público que mudou, ela fala. Porque eu não mudei, não. Que eu saiba, eu não fiz concessões, né? Então, nesse sentido, apesar de sempre recusar rótulos para definir a sua obra, Clarice seria, sim, uma legítima representante do Nouveau Roman, né? Esse primeiro texto, eu termino com uma frase da Clarice, mas eu quero fazer outras observações sobre a exposição. Então, não estou terminando ainda, não fiquem felizes. Me deem mais um segundo, né? Mas eu gosto muito de uma frase dela que tem a ver com isso, né? Em que ela fala, escrevo-te em desordem, bem sei, mas é como vivo. Eu só trabalho com achados e perdidos, né? Então, essa frase acho que define bem, né, isso que ela buscava. Inclusive, né, ela escrevia em pequenos papeizinhos, espalhava pela casa, assim, escrevia no guardanapo a frase que vinha, né, e aí depois ela remontava, né, escrevia partes e ia remontando os romances assim, a partir daquelas frases que aconteciam em momentos variados, né? Embora é conhecido esse fato, está na exposição também, de que ela escrevia muito com a máquina no colo, né, no sofá, para estar disponível para os filhos, né? Os filhos vinham conversar com ela, né? Aí as minhas observações, né, que estão também na exposição, primeiro, que a França foi o primeiro país a publicar a tradução de uma obra da Clarice Lispector, que foi Perto do Coração Selvagem, em 1954, com capa do Henri Matisse e prefácio do Paulo Mendes Campos, né? Mas Clarice, isso eu não coloquei aqui, ela faz uma... Com medo do cônsul estar aqui ouvindo, ela não gosta da tradução, ela faz um monte de observações, assim, irritada com a tradução, né? A carta dela sobre a tradução é uma carta, né? A troca de correspondência dela com Pierre de Lescure, que era o editor, é uma correspondência até engraçada, assim,
de tal forma ela se sentia mal compreendida pela tradutora, né? Que não devia conhecer mesmo muito bem o português, né? E muito menos metáforas da Clarice, que eram muito novas, né? Aí o editor fala assim, mas como é que a verdade pode se sentar? A verdade não se senta numa cadeira, né? E aí eu não sei se era verdade a palavra, não, mas eu fiz isso em homenagem à minha colega de mesa, né? Então, tem observações como essa, né? A tradutora não compreendia as metáforas da Clarice, né? Perto do Coração Selvagem, outra observação relacionada com a França, que está na exposição, com fotos, inclusive, né? Esse livro, Perto do Coração Selvagem, o livro A Paixão Segundo GH, que agora foi filmado pelo Luiz Fernando de Carvalho, e A Legião Estrangeira, outro livro de Clarice, eles foram fontes para o primeiro espetáculo baseado numa obra dela, que estreou no dia 10 de dezembro de 1965, na Maison de France, no Rio de Janeiro, né? O título da peça foi Perto do Coração Selvagem, Paixão e Vida Clarice, né? Produzido por Carlos Kroeber, né? O espetáculo foi produzido por Carlos Kroeber, com direção e adaptação de Fawzi Arap, né? E participaram os atores Fawzi Arap, o Fawzi Arap, se a gente for fazer uma pronúncia francesa, José Wilker, Glauce Rocha e Dirce Miliati. Essas fotos estão lá na exposição da Clarice, cercada por esses atores que na época ainda eram jovens, o Zé Wilker, a Dirce Miliati, né? Ainda muito jovens, a Glauce Rocha, e com certeza eles tiveram muitas trocas que foram certamente muito enriquecedoras, né? Também para a Clarice, né? É maravilhoso a gente ter, né? Eu tive essa felicidade também, né, de ter um texto encenado. É maravilhoso quando a gente tem um texto da gente, quando a gente vê um texto da gente falado no teatro, né? Outras questões assim que eu levanto na exposição, que eu vou mencionar com vocês, é uma relação. A gente criou La Maison de Clarice, e nessa maison, nessa casa de Clarice, ela recebe escritoras francesas, né, como visitas, né, ali naquela casa, não escritoras que ela conheceu. Na época em que elas viveram, as três eram ilustres desconhecidas, não podiam nem imaginar assim, que um dia elas estariam reunidas logo no Brasil, né, que elas iriam viajar para o Brasil para visitar a Clarice. Mas nós imaginamos essa visita como um diálogo que a gente percebe na obra delas, né? Nas obras das três. E essas escritoras de expressão francesa são a Nathalie Sarraute e a Marguerite Duras. E no processo de pesquisa assim, sobre as vidas delas, me vieram analogias muito importantes, assim, muito curiosas, né? A primeira delas é que as três nasceram em países diferentes daqueles em que elas construíram uma obra, né? Então, com línguas diferentes, nasceram sob o apanágio de línguas diferentes daquelas, né, daquela que elas utilizaram para construir né, todos os seus livros. A Clarice nasceu na Ucrânia, o que gera um interesse renovado, né, nos nossos dias pela obra dela. A Nathalie Sarraute nasceu na Rússia e foi para a França pequenininha, né? E a Marguerite Duras era filha de franceses, mas ela nasceu na Indochina, no Vietnã, na época Indochina. E foi com 18 anos para a França, né? Como todos sabem,
pelo livro e o filme O Amante, que são tão conhecidos, né, da Marguerite Duras, belíssimos, né, ambos. E eu acho que o fato delas terem tido esse deslocamento fez com que houvesse uma espécie de sensação mesmo de estranheza, né, que repercute na obra delas. Essa estranheza, essa sensação de ser alguém que está fora do ninho, né, que é sempre assim, é sempre um transeunte, né, fora de si mesmo, assim, elas não estão tão identificadas com o mundo, né? Há um deslocamento intrínseco a elas mesmas, né? Que eu percebo ao lê-las, né? E acho que tem a ver com isso, né? Isso são pistas que ficam aí para estudiosos, pesquisadores, né? Que queiram aproximar a obra delas, né? Porque isso precisaria de haver aí um estudo muito mais longo, uma pesquisa muito mais profunda, né? E depois o outro traço que eu também menciono na exposição, né, é que elas foram contemporâneas da Segunda Guerra Mundial, né? Elas estavam na Europa na Segunda Guerra Mundial. A Clarice, ela trabalhou como enfermeira voluntária, né, mais com um trabalho de consolo e de escrever cartas para os pracinhas brasileiros que estavam feridos na guerra, lá na Itália, né? 41 morreram, né, em hospitais na Itália, e muitos mais no fronte, né, enquanto Clarice estava lá, né? E então ela desempenhou um papel na guerra, né? Ao mesmo tempo, Nathalie Sarraute e Marguerite Duras atuaram na resistência francesa, né? A Nathalie Sarraute chegou a mudar de nome para né, pegou um codinome, né, para poder para estar na clandestinidade durante a guerra, né? E ela chegou até, né, deixa eu ver se eu acho o nome que ela usou aqui, né? Ela era impedida de trabalhar nos tribunais, porque ela era uma advogada. As três estudaram direito, também isso. E as três estudaram direito imbuídas por ideais humanitários também, né? Elas queriam, quando elas escolheram o direito, era para ajudar o mundo, para minorar os males do mundo, né? Então, mais uma analogia na vida delas. E a Nathalie Sarraute era judia, então foi impedida de trabalhar nos tribunais devido às leis antijudaicas dos alemães, né? E ela escapou por pouco da prisão em 1942 e viveu até a libertação com o nome de Nicole Sauvage, né? Ela escolheu para ela esse nome, Nicole Sauvage, graças a documentos falsos, né, fornecidos pelo marido dela, que também era, como ela, membro da resistência. E tem uma curiosidade importante, é que durante a Segunda Guerra Mundial, os dois estavam refugiados no sul da França e chegaram a acolher o Samuel Beckett, que estava também perseguido devido à participação ativa dele no movimento contra a ocupação nazista, né? Ao mesmo tempo, né, Marguerite Duras ela viveu um drama pessoal muito grande no período da resistência, que é contado no livro dela, La Douleur, A Dor, né? E filme, que virou um filme belíssimo, vejam, porque é realmente um filme muito bom mesmo, né? Em que ela se aproxima de um colaborador nazista, de um colaboracionista, né, que
tenta seduzi-la e tudo, e ela escapa com dificuldades, assim, porque ela queria saber notícias do marido dela, Robert Antelme, que estava preso, tinha sido preso, né, e foi mandado para um campo de concentração, o campo de Dachau, né? E então ela vive momentos muito angustiantes, né? Ele retorna do campo de concentração, retorna só porque foi feito um trabalho hercúleo de muitos amigos para encontrá-lo, né? Porque ele estava irreconhecível, assim, de tão magro. Ele chega quase morto na França, com várias doenças, né? Tifo, outras doenças. Então, ele consegue se recuperar, mas é muito, muito difícil esse retorno dele também para o convívio dos amigos. Então, elas três vivenciaram isso, né? E termino só contando para vocês rapidinho, né, que a Clarice estava, isso também está lá na exposição, vejam lá, né? A Clarice estava sendo pintada pelo Giorgio de Chirico, né, que é um dos quadros mais famosos que retrata a Clarice, né? O de Chirico a conheceu e ficou fascinado com o rosto dela, né? Então ele faz um retrato dela e ela estava sendo pintada por ele quando os dois escutaram lá na rua um jornaleiro gritar: "É finita la guerra", né? E aí ficaram sabendo que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. E eles comentam entre si que esperavam mais alegria das pessoas, que as pessoas, né, se manifestassem, gritos de felicidade, né, em seguimento àquele anúncio do jornaleiro, né, que era tão esperado na Europa. Então é isso, gente. Né? Como eu disse para vocês, na verdade a obra é a exposição, vejam a exposição, porque está lá tudo isso, né? Está melhor expresso, com fotos, com imagens, né? É lá que vocês vão encontrar, né? Vejam de novo, depois de ter me ouvido, quem já viu, porque eu acho que vale a pena, né? Foi um trabalho de 2 anos de pesquisas e com muito cuidado, né? Muito amor, né? Para usar uma palavra clariciana. É isso. Obrigada.